esse candidato, né, quando ele já realizou a sua inscrição com o concurso público do Exército Brasileiro de carreira, né, então ele já está aprovado, né, já passou por todas as fases, e então ele vai ser convocado para incorporação para o estágio de adaptação ao serviço militar. Esse estágio de adaptação ao serviço militar, ele se torna um aluno militar, né, um aluno da escola militar, onde ele passará por vários treinamentos, né, preparando ele para a realidade, né, para a vida militar. E normalmente, né, diferencia essa fase de aluno entre 8 meses a 2 anos, né? Isso vai depender aí de qual especialidade, né, de qual inscrição que ele realizou, né? Por que eu falo isso? Porque no Exército Brasileiro nós temos aí os militares, né, que são de infantaria, de artilharia, de saúde, de cavalaria, né? Então, cada dessas formações, ela diferencia aí o tempo que eles estiveram com alunos, né? Por exemplo, de infantaria eles ficam até 5, 6 anos com um aluno estudando. Então, varia muito entre, né, qual concurso que ele prestou, né? No caso da duração dele como aluno, né? De tempo de adaptação ao serviço militar como aluno. Podendo, né, ser de 8 meses, 2 anos, até 5 anos, né? 5 a 6 anos. Essa parte de carreira eu não tenho muito conhecimento, né? Então não tem como eu falar para vocês com tanta propriedade, né? O meu concurso público, eu me inscrevi na modalidade de temporária, até mesmo porque a de carreira no início, né, quando eu me inscrevi, eu tinha bastante interesse, estava estudando, né, para fazer a prova e me tornar, né, um militar de carreira. Entretanto, a idade, né, pesou um pouco para poder participar desse concurso público. Então, quando o militar faz a inscrição, né, de carreira no edital, tem que ficar muito atento ao edital, né, ler todos os critérios, né, que lá são descritos. Então, de carreira, um dos critérios, né, é a questão da idade. Então, a idade pesa muito, né, na hora de for participar desse concurso público. Então, eu vou falar para vocês sobre a modalidade temporária. Eu fiz a minha inscrição no ano de 2020, então o meu edital está um pouco diferente desse edital de hoje, né, o atual. Na minha época, o edital, né, eu participei da fase da inscrição. Nessa fase da inscrição foi feita online, né, pelo site da 12RM, né, 12 Região Militar. E não foi necessário, nessa época, submeter a cópias, né, escaneadas dos meus documentos que estavam sendo preenchidos durante, né, a minha inscrição. Né. Hoje já teve algumas alterações, né, pelo que já me disseram aí, esse novo edital que está em aberto, já tem a necessidade, no momento que você se inscrever online, você já enviar a cópia dessas documentações que você está informando lá. Então, por isso que é muito importante, né, quando vocês for preencher a inscrição de vocês, fazerem com bastante calma, com bastante cautela e colocar apenas as informações que você tem como comprovar que elas realmente são verdadeiras, tá? Então, feito isso, né, a sua inscrição online, você tem que ficar muito atento ao que o seu edital pede, então é muito importante você ler o que está escrito no seu edital lá, preencher todas as informações, né, que eles estão requerendo, para que você não seja desclassificada com a ausência de informação que você deixou de fornecer. Então, eu sempre aconselho muito você ler mais de uma vez o seu edital para você interpretar da melhor forma correta, né? Então, depois que eu fiz a minha inscrição online, né, passou um período lá no cronograma, né, no cronograma deles, onde eles fizeram a divulgação da classificação. Né? Então, na minha época, no meu edital, já tinha a classificação pelo número de vagas, né, quantas vagas precisariam para tais especialidades, e o local que precisaria desse profissional lá. Tá? Então, eu sou do Serviço Técnico Temporário, né, o OTT, na especialidade como enfermeiro. Tá? Então, na minha época, o meu edital precisava de uma vaga, era uma vaga apenas, né, para a região aqui de Rondônia, né? Então, era apenas uma vaga para a região que eu estava pleiteando a vaga, né? Pleiteando ali o interesse desse concurso público. Quando saiu o resultado da minha inscrição, né? Na minha inscrição coloquei lá a minha formação, né? Qual a minha área de nível superior, né? O OTT é de nível superior, na qual eu sou formado. Aí preenchi também as minhas especialidades, né? Minha experiência. Todos os quesitos que estavam sendo solicitados lá no edital eu preenchi. Então, eu saí na classificação, né? Quando foi classificada a pontuação, saí o primeiro colocado. Né? Então, eu fui a candidata que ficou em primeiro colocado. E então, com esse resultado, né, sendo da primeira colocada até a 10ª colocada, nós fomos convocados para a segunda fase. Né? A segunda fase nossa foi a entrega desses documentos, que é a entrevista. Né? Então, essa segunda fase foram para verificar todas as informações que eu tinha realizado na minha inscrição, se elas eram realmente verdadeiras.
né? Então, nesse momento, eu levei meus certificados, meus diplomas originais, esses diplomas e certificados da quais eu preenchi durante a inscrição, né, online. Então, é muito importante de que toda a documentação que você tiver, você preencher online, porque depois na entrevista não tem como você acrescentar, né? Tem como ser retirado, mas não tem como acrescentar. Esse é um detalhe muito importante. Então, eu consegui comprovar, né, com meus diplomas, meus certificados, né, todos aqueles que eu informei durante a inscrição. E assim, depois da entrevista, eu tive que aguardar mais um tempo, né, para poder então saber se a minha classificação permaneceria ou não em primeiro colocado, né? Então pode acontecer, né, da pessoa colocar uma informação durante a inscrição e na hora lá da entrevista, né, da verificação desses documentos, o documento não ser aceito aí pela comissão, né, julgadora, né, do edital aí do concurso público. Então, com isso, né, retirando essa certificação, né, esse documento na qual você tinha deixado a informação lá, a sua pontuação poderá cair, né? Então, a sua classificação automaticamente também cai. Mas não foi o meu caso, né? No meu caso, eu preenchi todas as informações. No momento da entrevista, eu consegui comprovar que tudo que eu tinha preenchido eram verdadeiros, né? E realmente a experiência que eu tinha colocado lá é a experiência que eu tinha naquela época, né? Hoje, com certeza, eu tenho muito mais certificação, muito mais experiência. Então, se fosse participar hoje, né, eu teria muito mais outros documentos. Então, eu continuei, né, em primeiro colocado. Depois dessa fase, né, foi lançada uma nova pontuação, né, da qual eu continuei em primeiro colocado. Então, eu continuei em primeiro colocado. A convocação, né, a terceira fase seguinte é a fase dos exames físicos, né, o exame de saúde. Essa fase, né, tanto a terceira e a quarta fase, da qual eu participei no meu edital, né, que é a fase da inspeção de saúde, o teste de aptidão física, né, são classificatórias e eliminatórias, né. Então, na inspeção de saúde, eu apresentei todos os documentos que eles estavam exigindo lá no meu edital, né, teste de gravidez, teste toxicológico, ressonância, raio-x, né, exames laboratoriais, exames de imagens. Então, todos os exames, laudos médicos, né, laudos psicológicos, né, então todos esses exames que estavam no meu edital, eu consegui também comprovar, né, apresentar lá para eles e ser classificada, né, então eu fui classificada porque eu estava com minha saúde em dias. Então, isso também é muito importante, né? Vocês ficarem atentos lá nas documentações, né, de exames que eles pedem. E aí, um detalhe bem interessante, que é o que mais me pergunta, né? O Exército Brasileiro, ele paga por esses exames? Não. Todos esses exames, né, saíram do meu bolso, né? Então, eu paguei, eu custeei, né? Lembrando que você está na fase de concurso público, então o Exército não tem obrigação nenhuma de custear custo durante esse período, essa fase sua do concurso, te reembolsando ou pagando qualquer tipo de exame ou qualquer gasto que você venha ter para assumir o concurso público, tá? Então, esses gastos que eu tive com os exames foram todos gastos que eu tive que ter, porque eu tinha interesse, né, de estar concorrendo àquela vaga, tinha interesse de entrar no Exército Brasileiro.